Começou nesta segunda-feira mais uma semana aberta, iniciativa promovida pelo Centro de Formação Profissional do Tomar, sendo que o objetivo da organização passa pela potenciação da interação entre o serviço profissional e a comunidade envolvente, a exemplo de autarquias, escolas, empresas, associações e público em geral. A iniciativa vai prolongar-se até sexta-feira. Destaque para a presença dos responsáveis a vários níveis do Instituto de Emprego e Formação Profissional, mas também de um vasto conjunto de entidades parceiras que contribuem e colaboram no processo da formação. A semana abriu com a realização de uma sessão solene em que foram oradores Lourdes Ferro-Mau, responsável pelo Centro de Formação Profissional de Tomar, Vítor Gil, o delegado regional de Lisboa e Val do Tejo do IEFP, Anabela Freitas, a presidente da Câmara Municipal de Tomar, e Jorge Gaspar, do Conselho Diretivo do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Agradeço a todos a vossa presença. Sejam bem-vindos. Aproveito para agradecer o empenho de todos os intervenientes neste evento. O Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo integra 5 serviços, 4 serviços de emprego e um serviço de formação profissional. Os serviços de emprego de Tomar, Torres Novas, Abrantes e Sertã e o serviço de formação profissional de Tomar abrange uma área de 13 concelhos. Dá resposta nesta área geográfica a uma população que, neste momento, de população residente, são cerca de 230 mil pessoas. Possui 2 polos de formação, para além das instalações onde estamos, que são em Alforraria de Abrantes e em Torres Novas. Procuramos dar as respostas o mais próximo das necessidades. Estamos a desenvolver formação em quase todos os concelhos do Médio Tejo, articulando com autarcas e demais entidades e empresas. As nossas modalidades de formação são dirigidas quer a jovens, quer a adultos, em situação de formação inicial ou de formação contínua e de formação modular certificada. Neste momento, o Centro integra cerca de 150 colaboradores, formadores externos. Somos aqui no serviço de formação cerca de 30 pessoas e no Médio Tejo cerca de 100. Respondemos à necessidade de mão de obra qualificada em várias áreas e identificada quer pelos serviços de emprego, sempre em colaboração com as empresas e associações. Estamos a dar resposta em áreas de formação como a construção e a reparação de veículos a motor, audiovisuais e produção dos média, contabilidade e fiscalidade, metalurgia e metalomecânica, construção civil e engenharia civil, comércio, indústrias alimentares, eletricidade e energia, cuidados de beleza, indústria do têxtil. O projeto Semana Aberta, que hoje iniciamos e que se vai prolongar até dia 16, sexta-feira, tem subjacente o tema da qualidade. Porque o tema é a qualidade, pensamos na política da qualidade em fase de análise neste momento. Propomos-nos atuar em 9 pontos. Incentivar jovens e adultos ao prosseguimento dos seus estudos de formação, permitindo a aquisição de conhecimentos e competências profissionais através de soluções flexíveis. Estimular e motivar colaboradores internos e externos para uma participação ativa, desenvolvendo as suas capacidades de iniciativa e trabalho em equipa. Permitir o desenvolvimento sistemático e intenso das competências técnicas e profissionais dos seus colaboradores através de processos formativos. Assegurar que no estabelecimento de parcerias e na contratação de formadores estarão garantidos os princípios que norteiam a política da qualidade. Estabelecer e aprofundar parcerias estratégicas de colaboração com autarquias, entidades, empresas da região, a fim de otimizar o saber fazer dos formandos. Adquirir mais equipamento e fazer investimentos com vista a promover e facilitar um trabalho mais eficiente e eficaz dos seus colaboradores internos e externos. Trabalhar sempre em equipa, motivando os trabalhadores envolvidos e aproveitando ao máximo o seu potencial. Inovar constantemente todos os processos de prestação de serviços de formação profissional, satisfazendo sempre à medida das necessidades do cliente em diversas áreas de atuação do mercado de trabalho.
cumprir com os requisitos legais e regulamentares relativos à formação profissional. Uma equipa motivada, composta por cerca de 100 formadores, 600 formandos, 30 funcionários, abraçou este desafio, empenhando-se de forma exemplar, a quem eu deixo aqui o meu agradecimento. São pessoas a trabalhar com pessoas e para pessoas. Sem esta grande equipa não teríamos o que vão conhecer. Faço questão de agradecer perante vós a dedicação, o empenho, o esforço de todos os elementos da equipa. Aproveito também para agradecer, nesta fase, a algumas entidades, como a Câmara Municipal de Tomar, o Instituto Politécnico de Tomar, a Associação de Apicultores e outros cidadãos anónimos. Durante esta semana, as valências e os espaços oficinais poderão ser visitados por escolas, autarquias, empresas, entidades e todos os cidadãos que tenham interesse em conhecer as atividades formativas desenvolvidas. A capacidade formativa é instalada, os diversos equipamentos e materiais utilizados e os formandos em contexto real de formação que integram as várias modalidades de formação. O objetivo é formar jovens e adultos para um emprego qualificado. Dirigimos convites a escolas, empresas, autarquias, associações e PSS público em geral. Organizámos um seminário que vai decorrer no dia 14 sobre o tema Formação de Qualidade, Melhor Empregabilidade. Incluímos também na nossa Semana Aberta uma sessão de entrega de certificados. Com isto vou terminar. Venha conhecer, gostamos de o acolher. É o nosso lema. Obrigada. Permitam-me, digamos, em breves palavras, começar por fazer 2 sublinhados, de algum modo, de enquadramento a esta Semana Aberta que hoje iniciamos aqui. Um primeiro, e aproveitando a presença do Conselho Diretivo quase na sua totalidade, umas palavras de reconhecimento pelo apoio que temos tido do Conselho Diretivo e que só nessa medida é possível, num quadro de grandes restrições, porque o nosso país passa, é possível nós termos vindo a dispor de condições, nomeadamente em termos orçamentais, para levarmos por diante medidas efetivas e importantes de combate ao desemprego, mas também, não menos importantes, de melhoria das condições de trabalho, seja para formadores, seja para formandos, seja para trabalhadores desta casa. Um segundo sublinhado, de facto, para os formadores e os formandos e os trabalhadores desta casa que tornaram possível aquilo que iremos ter a oportunidade de ver. Tem havido um grande esforço da nossa parte, de facto, no sentido, em toda a região de Lisboa e Val do Tejo, no sentido de virmos a melhorar de forma continuada tudo aquilo que são espaços destinados à formação e à qualificação de jovens e adultos desempregados. Hoje, aqui em Tomar, irão ter a oportunidade de ver, teremos dos melhores espaços no país em termos de capacidade instalada no que tem a ver com qualificações dos jovens e dos adultos desempregados. Temos vindo a recentrar as nossas prioridades em áreas profissionais ou em profissões marcadamente destinadas à indústria. Eu tenho dito noutras intervenções, sendo o nosso país um país de turismo e de sol, e de facto a vertente terciária não pode ser desprezada, mas temos vindo a prosseguir um caminho no sentido de vir novamente a formar técnicos qualificados em áreas importantes para a indústria. E é de algum modo também nessa sequência que temos vindo a desenvolver investimentos significativos em áreas relacionadas com a indústria e que procurem servir as empresas da região e do país em geral, atendendo à mobilidade com que hoje temos que todos nos confrontar. Permiti-me ainda referir que na região temos vindo a procurar corresponder àquilo que são as medidas e às orientações de política, no sentido de minorarmos o flagelo do desemprego. E temos conseguido com o envolvimento dos vários serviços, em que o Médio Tejo não fica alheio. Aquilo que irão ter a oportunidade de ver aqui, de facto, resulta também de uma adesão crescente, quer das famílias, quer dos jovens, quer das entidades da região. E eu sublinho também aqui no Médio Tejo, tem sido, de algum modo, um bom exemplo
de parceria entre serviços públicos, refiro-me em concreto, públicos e privados, refiro-me em concreto ao Instituto Politécnico, às escolas e a outros intervenientes a este nível, a nível da educação e da formação profissional. E, de facto, é importante que estas parcerias sejam sedimentadas e alargadas, porque, apesar do desemprego ter vindo a reduzir, continuamos, em particular ao nível do desemprego jovem, com alguns sinais ainda de sentido contrário. E é aqui que terá que haver um esforço continuado de todos nós, sem preocupações, eu diria, de capelinhas, uma vez que a população jovem, apesar da baixa natalidade, é de facto, em termos de mercado de trabalho, a que está a ter maiores dificuldades de inserção. E deixava aqui um apelo, uma vez que estão aqui representantes das escolas também presentes, para que, em conjunto connosco e sem preocupações que não tenham apenas e só a ver com a qualificação dos jovens e com a procura em conjunto da melhor saída no curto e no médio prazo. Terminaria a intervenção reiterando os meus agradecimentos pela vossa presença e pondo ao dispor das vossas organizações aquilo que, da nossa parte, enquanto Serviço Público de Emprego e de Formação Profissional, poderemos em conjunto contribuir para melhorar o desenvolvimento da região e, em particular, a qualificação dos recursos humanos da região do Médio Tejo. Muito obrigado. É com muito carinho que me associo a este evento. Eu sou funcionária do Instituto de Emprego há 28 anos e passei alguns anos, não muitos, nesta casa, se bem que o meu percurso profissional passou essencialmente pela área do emprego. E cada vez, e vemos agora que temos um centro de emprego e formação do Médio Tejo, e há uma ligação que sempre deveria ter existido entre aquilo que é o emprego e a formação. A formação é um meio para se atingir aquilo que se pretende, que é a integração no mercado de trabalho. E o trabalho que o Instituto de Emprego tem estado a fazer, mais particularmente o Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo, e como disse a senhora diretora e muito bem, a área de intervenção coincide exatamente com a área de intervenção da comunidade intermunicipal, é um trabalho que deve ser conhecido e que deve, permitam-me, senhores empresários, ser aproveitado. É um trabalho que tem contribuído para a qualificação não só dos recursos humanos do nosso território, mas também para a qualificação e afirmação daquela que é uma região, que é o Médio Tejo. Não me vou alongar muito mais. Estou aqui em representação da senhora Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e só em parceria, Comunidade Intermunicipal, Instituto de Emprego, Instituto Politécnico, os agrupamentos de escolas que integram este território, os empresários e as associações, é que conseguimos afirmar aquele que é o nosso território, que é o Médio Tejo, num contexto em que necessitamos todos de remar para o mesmo lado para que o nosso país saia deste modo turbulento onde estamos agora. Sejam bem-vindos, permita-me, senhora Diretora, a Tomar e também ao Centro de Formação, que também é a minha casa. Muito obrigada. Começar por dizer o seguinte, é com muito gosto que mais uma vez saio de Lisboa. Não por viver em Lisboa, que não vivo, mas por trabalhar em Lisboa. Lisboa é uma cidade lindíssima, como todos nós sabemos, mas por vezes é também um sítio relativamente claustrofóbico, do ponto de vista dos processos decisórios. E é sempre bom visitar, hoje estamos em Tomar, amanhã estaremos onde calhar, rimou e é verdade, mas estar nos sítios onde aquilo que se decide é aplicado e estar nos locais onde aquilo que se decide tem lugar em termos de concretização prática. É bom vermos, conhecermos as realidades, percebermos o que corre bem, percebermos porventura também aquilo que tem que ser ajustado e melhorado, por forma que incorporemos exatamente esses contributos nos nossos processos decisórios. E esta tónica é uma tónica que nós, Conselho Diretivo, procuramos imprimir no nosso dia-a-dia de gestão e que é exatamente uma lógica descentralizada, uma lógica também desconcentrada, não só nos nossos serviços, mas também, como dizia há pouco o Sr. Delegado Regional, no quadro de uma rede alargada de parcerias que nós queremos não apenas promover, mas também estimular e consolidar. O IFP não faz tudo sozinho, não sabe fazer tudo sozinho, nem quer saber fazer tudo sozinho. Porque se fizesse tudo sozinho, não faria tão bem
quanto o pode fazer com os parceiros adequados, e naturalmente no quadro dessa adequação encontramos numa primeira linha os parceiros de base territorial, que nós prezamos particularmente. Segunda nota para dizer precisamente nesta sequência o seguinte. Estamos hoje no Médio Tejo, numa comunidade intermunicipal que coincide, como disse a Sra. Presidente da Câmara Municipal, também com a área de intervenção do Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo, e nós queremos ter no Instituto de Emprego e Formação Profissional exatamente esta lógica intermunicipal acoplada aos nossos princípios de gestão. Os indicadores, quer da área da formação, quer da área do emprego, devem permitir aos decisores intermunicipais, aos decisores, sejam eles administrativos, sejam eles públicos, sejam eles, enfim, também decisores e parceiros da sociedade civil, entre os quais, naturalmente, as associações empresariais, devem permitir, dizia eu, uma leitura de base sub-regional. Isto é, o trabalho do IFP deve contribuir também para que aqueles que no território têm a responsabilidade de decidir e de aplicar políticas públicas, de tomar esses indicadores também como referentes dos seus processos decisórios. Perceber em que sentido é que na área do emprego e da formação profissional caminhamos é exatamente um desses referentes essenciais. Terceiro lugar, se não me falha a memória, é a terceira nota, para pegar numa palavra que o Dr. Vítor Gil usou, e muito bem, que é a palavra capelinhas. Nós, no IFP, naturalmente, enquanto IFP, somos laicos, mas também somos ecuménicos. Portanto, não temos capelinhas, até porque há credos que o são sem capelas. E portanto, nós trabalhamos com todos, públicos, privados, e dentro dos públicos, obviamente, no quadro da administração central, é preciso que trabalhemos numa íntima parceria com o Ministério da Educação e com as suas estruturas. E é precisamente isso também que, de alguma forma, hoje aqui nós celebramos. Isto é, o IFP pretende afirmar-se, sendo que já o é, naturalmente, como um elemento fundamental no quadro da formação profissional, quer inicial, quer contínua, mas para isso, naturalmente, tem que trabalhar em parceria também com as estruturas do Ministério da Educação, como o vem fazendo. Temos que seguir este caminho, temos que deixar de lado capelinhas ou quaisquer outros templos, independentemente dos créditos que lhes estejam associados, por forma a que trabalhemos para, e agora a expressão é recorrentemente utilizada pelo meu amigo e vice-presidente do Instituto, Félix Isménio, para o bem comum. Nós trabalhamos todos para o mesmo. Trabalhamos para as pessoas, sejam elas jovens, trabalhadores, sejam eles empresários. E esse universo é, ao fim e ao cabo, o princípio e o fim da nossa atuação. Seja naturalmente o IFP, seja no quadro da sua rede alargada de parceiros, também com o Ministério da Educação. E nós queremos promover isso. A Sra. Presidente da Câmara, porventura, é a pessoa mais avalizada para, se me permite, sublinhar por baixo o que digo. É fundamental que, ao nível sub-regional, todas estas estruturas desconcentradas do Estado trabalhem de forma articulada para que o resultado seja um resultado útil para a comunidade e para que não haja a meio caminho, ou por vezes nem sequer a meio do caminho, alguma entropia que tem consequências, eu diria, nefastas, em alguns casos desastrosas, no final. E, portanto, esta nota, um bocadinho mais dirigida, é uma nota que, se me permitem, eu gostaria de deixar sublinhada, porque ela é também, como eu dizia há pouco, um elemento fundamental da nossa matriz no quadro da atuação do IFP. Terminar dizendo o seguinte. Esta Semana Aberta, cuja iniciativa eu naturalmente louvo e aplaudo, deve ser um momento importante para que todos os atores subregionais conheçam melhor o IFP, conheçam melhor as potencialidades do IFP, conheçam melhor a oferta formativa do IFP e, acima de tudo, conheçam melhor o contributo que o IFP pode dar, não só do ponto de vista individual, no quadro dos percursos formativos de cada um, como também num quadro mais coletivo, mais alargado, para o tecido económico e para o tecido económico e social de uma sub-região que é o Médio Tejo.
Mais do que, muito mais, muitíssimo mais, do que a minha presença aqui hoje, que é meramente simbólica, apenas embora eu faça de coração e com todo o gosto, o fundamental é a presença de cada um daqueles que são de Tomar, de cada um daqueles que são, em geral, do Médio Tejo e que ganham meia hora da sua vida, ganham uma hora da sua vida, ganham uma manhã da sua vida com os seus alunos, com os seus colegas, com os trabalhadores, enfim, para conhecer melhor o IFP e para conhecer, por isso mesmo, melhor aquilo que o IFP lhes pode oferecer. Oferecer não no sentido de dar, mas no sentido de corresponder às expectativas. Porque para nós darmos, é preciso que alguém queira receber. Há um sinalagma em tudo na vida. E quem não pensa assim, permita-me a expressão e a sinceridade, não estará propriamente no bom sentido. Para nós darmos, naturalmente é preciso alguém que queira receber. E o primeiro ato que possa demonstrar essa vontade de receber é, obviamente, a presença nesta Semana Aberta, conhecer melhor o IFP, para que, naturalmente, também o IFP possa conhecer melhor cada um de vós. Muito obrigado e uma boa semana para todos. A sessão encerrou com um breve espaço musical, trazido por alunos dos cursos de música da Sociedade Filarmónica Gualda em Paz, seguindo-se depois a visita das individualidades às instalações do centro. Recordar que durante toda a semana e até sexta-feira, o Centro de Formação Profissional de Tomar vai estar aberto para visitas guiadas, de modo a que todos possam verificar como decorre a formação, quais as atividades desenvolvidas pelos formandos, como são os espaços de formação e respectivos equipamentos, proporcionando também a realização de workshops em diversas temáticas para uma experiência mais real.